Vê o aroma de meu filho, e como o aroma do campo que o Eterno o abençoou. Reye Baruch Asher Sidach Benei Adoni Hakal Tapurim Kedushim. Vê o aroma de meu filho. É como o aroma do campo que o Eterno o abençoou. Mehat Serdei, Hakila, são os verdadeiros trabalhadores do campo, que entram no campo das maçãs sagradas, para recolher os frutos da sabedoria escondida e devolvê-los ao mundo. A correção para cada órgão do corpo humano está em cada letra hebraica, está em cada verso da Torá, está em cada terrilim, em cada salmo, a cura, a limpeza das tubulações. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Todas as passagens do Sagrado Zohar, aonde aparece essa palavra, Mehat Serdei, ela está trazendo uma indução original do aramaico. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é sempre uma honra poder voltar aqui novamente com todos vocês. Estarei aqui trazendo alguns pontos que ficaram das aulas anteriores. Estaremos falando sobre Mehat Serdei Hakila, os ceifeiros no campo, os cortadores do campo. A sabedoria do Zohar, ela traz uma análise, letra por letra, para trazermos a chave da palavra Mehat Serdei. Nós temos a palavra Men, que significa água, fluxo, o fluxo revelado, a sabedoria que desce. A letra Hed significa vida, energia vital. Hesed, a palavra Tesad, significa justiça, colheita seletiva. Dalet significa a porta da humildade, a receptividade. Yud significa centelha divina, o ponto de origem. A palavra Hakila, temos Kuf, que significa o ciclo, encarnações. Imbur, Gengul, a volta da centelha ao divino. Enquanto a letra Lamed significa o aprendizado, a torre de contemplação. E a última letra Aleph significa a unidade primordial, o silêncio divino. Então, exploramos aqui cada letra. Esta é uma análise intensa, mística e cabalística de cada letra, incluindo cada significado tradicional, o significado místico dentro da gemátria e de todas as conexões com a Torá, com o Zohar, também com o Bahir e outras fontes. A letra Men, ela se deriva da palavra com seus significados profundos, como Maim, como as águas, que representam o fluxo de Shefa HaMitzvot, o divino no mundo superior, para o campo de Malhut. No Sagrado Zohar, significa as águas superiores, que são colhidas pelos justos. A letra Het é a energia vital, a renovação. Haim significa vida, o ceifeiro traz a vida nova ao mundo, aos colhedores dos segredos maduros. A letra Tzadi significa a colheita seletiva, a seleção para a colheita. É esse sentido que eu trouxe nas aulas anteriores. Estes não são qualquer um ceifeiro, e eles não colhem qualquer energia. Eles são colhedores do campo, dos segredos da Torá, pois o ceifeiro é um tzadik que colhe com justiça, sem destruir o campo. A letra Dalet é a humildade, a receptividade, pois o ceifeiro deve ser humilde para entrar pela porta dos segredos. Não é qualquer um que entra dentro desse pardês. A letra Yud, ela representa a centelha divina de Chokhmah, pois essa centelha é o próprio ceifeiro extraindo do corpo, pois essa centelha é o próprio ceifeiro que extrai essas centelhas no campo. Temos algumas comparações de gemátria da palavra Kla, que significa campo. Temos a letra Beit, que indica que o ceifeiro entra no campo em duas entradas. Temos a gemátria de 152 do nome de Elohim,
Com Mitzpar Katan, reduzindo, o ceifeiro trabalha com um aspecto judicial do próprio Elohim. Hakila significando o campo. Essa é uma análise letra por letra mística, com seu valor em gemátria, significados, o significado místico e tradicional, a conexão com a Kabbalah. A letra Re significa a respiração, a presença divina, Shekhinah. Enquanto a letra Re, a letra da Shekhinah, pertence ao campo. A letra Kuf, ela significa o círculo, encarnações, reencarnações, um ciclo cósmico, que significa a volta da centelha ao santo bendito seja. Kuf, então, é o círculo completo da Sefirot, é o campo onde o ciclo divino se manifesta. A letra Lamed é a própria torre de contemplação de ensinos de Torá. O campo é o lugar do aprendizado supremo. O campo é o lugar do aprendizado supremo. Aleph é a unidade do silêncio. É o Ein Sof, o ponto primordial, o campo que contém a unidade oculta do Ein Sof. Então temos a palavra Hakila, o campo, que é 136, que temos o final 10, e temos uma unidade, Errad. Temos as comparações importantes de gemátria. 136, a palavra Kol, que é a voz. O campo é o lugar onde se ouve a voz divina. 136 também temos a palavra Sus, que é o cavalo. Isso traz a alusão ao cavalo. Isto também traz a alusão ao cavalo da Merkavá, que é a visão mística. 136 é a gemátria do nome Elohim. Em Mitzpar Katan, reduzindo, o significado completo da expressão Mehat Serdei Hakila são aqueles que com justiça e humildade são chamados de Tzadik, mais Dalet, que colhem a centelha divina, que é o Yud. Aqueles que com justiça e humildade são chamados de Tzadik, mais Dalet, que colhe a centelha divina, o Yud, das águas da sabedoria, que é o Men, que flui no campo da Shekhinah, que é o Rei, e o Kuf, o Lamed e o Aleph, abrindo o ciclo completo da revelação divina. Este é o resumo místico da primeira aula, falando sobre o ceifeiro. Mehat Serdei é uma combinação de Tzadik, de justo, com mais humildade, mais a centelha. O campo, Hakila, é simultaneamente Malhut e Shekhinah. A Torá em seu aspecto oculto. O mundo da manifestação divina. O lugar da colheita espiritual. A gematria final dessa expressão é 288. Ruach. 288 é Ruach, vezes 8. 288 é o número de centelhas que caíram, segundo a Kabbalah loriânica. 288 é o nome explícito, Shem HaMeshporash, em algumas contagens. A conclusão da primeira aula, ser o Mehat Serdei Hakila, significa participar ativamente da colheita das 288 centelhas sagradas que estão espalhadas no campo da Torá, desenvolvendo-as a sua fonte divina através dos estudos, da intenção pura e também da humildade. O significado místico para essa palavra é aquele que com humildade, Dalet, abre as portas Dalet para acolher Tzadik, as centelhas, o Yud da sabedoria divina, que fluem como água, Men, no campo da Torá. Não se planta no campo da Torá, planta-se com mitzvot e estudos. O ceifeiro vem colher o que já amadureceu. Mehat Serdei, os ceifeiros do campo. Esse termo corresponde a uma linguagem em aramaico, uma linguagem santa e pura, sem interferências. São palavras que são protegidas pelos agentes, e elas não devem ter nenhum outro tipo de introdução. E essas palavras não podem ter nenhum outro tipo de tradução. Elas estão protegidas
pelos próprios guardiões. São aqueles que colhem o campo. O próprio Zohar utiliza essa expressão para designar os iniciados nos mistérios da Torá, aqueles que sabem colher as centelhas ocultas da sabedoria divina. O termo aqui é listado entre as denominações dos Mekobalim. Essa expressão sagrada em aramaico, ela aparece no Sagrado Zohar, que chama esses sábios ocultos por diversos nomes, como Benei Mechniuta, são os filhos de Emuná, Yardei Chokhmat, conhecedores da sabedoria oculta, Mehatzerdei Hakila, ceifadores do campo. Segundo os estudiosos da literatura luriânica, o termo identifica aqueles que entram no Pardes, entram nos segredos mais profundos da Torá e recolhem seus frutos espirituais. Esse termo aparece dentro da Torá como campo sagrado. Está escrito no Bereshit 27:27. A todos os ceifeiros do campo que ainda não acordaram, estamos aqui aguardando todos vocês. A todas as centelhas que foram espalhadas no mundo, estamos aguardando o seu despertar. Esse é o nosso propósito. E a todos nós que foi confiado todos esses segredos, todos os mártires que passaram na nossa história, que ocultaram todos esses segredos para que chegássemos até aqui, agora. Todos esses segredos foi para que chegássemos aqui e recolhessem todas essas centelhas, para que acordássemos todas elas. Devemos fugir dos aplausos, devemos fugir da auto-identificação dos arrogantes, enquanto eles estão aguardando aplausos, enquanto eles estão aparentemente recebidos pelo sistema como sendo parte do próprio sistema. Nós estaremos aqui recolhendo todas essas centelhas e não se importando com absolutamente nada desse mundo. Aguardando todos vocês que estarão ressuscitando das cinzas. Shalom a todos. Aguardo todos vocês aqui no nosso projeto Revelando o Oculto. Aguardo. Poderemos falar e juntarmos como era nos tempos do passado. Leitraud. Tudo de bom.